Tá, então vamos lá. Vamos começar então mais uma reunião no nosso grupo, a última do primeiro semestre, tá? Depois a gente vai retornar em agosto com outras partes dessa temática, né? Vamos começar fazendo uma oração e a gente já inicia. Senhor, graças te damos por mais um dia que você tem nos dado. Te damos graças, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nesta manhã, para aprender um pouquinho mais da tua palavra, um pouquinho mais da tua criação. Nos abençoe, fica conosco e abençoe também aqueles que não puderam estar junto com a gente. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, senhores, então a gente vai dar continuidade na última parte daquele livro que a gente está vendo, que é o livro do Carlo Rovelli, né? A realidade não é o que parece. E a gente vai entrar agora na última parte, que é sobre a aplicação da teoria que ele trabalha, né? A LQG, Loop Quantum Gravity, que é a aplicação dela mais em outros ambientes, né? Por exemplo, em cosmologia quântica, que é no início do universo, e também questão de buracos negros, informação de buraco negro, tem muita coisa lá que até o momento que o livro foi escrito ainda, acho que esse livro foi de 2014, se eu não me engano, ele foi escrito no meados de 2014, deixa eu só pegar aqui a data dele certinha. Até aquele momento, aqui não tá, na edição que eu tenho aqui, tá no final, tá no final. Foi ali para 2014, aqui, 2014, isso. Ele é de 2014 a tradução, né? Então ele deve ter escrito ali em 2012, 13. Ainda não estava muito bem definido muitas coisas, principalmente com relação à questão de buracos negros, teoria da informação. Ainda continua não estando muita coisa definida, né? Mas a gente evoluiu um pouco, principalmente na questão de teoria de informação, tá? A gente está literalmente no meio agora de uma evolução com relação a isso, mas não muda substancialmente o que está no livro, tá? Nas partes que ele coloca não tem muita alteração, tá? Em termos físicos, tá? Bom, só um outro detalhe, tá? Aqui não é uma aula, não é uma palestra, não é uma reunião formal nem nada, tá? É apenas uma conversa. Eu só vou começar aqui só para ambientar onde que nós estamos no livro que a gente leu, tá? Na última parte que vai falar na realidade, de 4 outros capítulos, que é sobre além do Big Bang, ou seja, aquela parte inicial do Big Bang, né? Como é que se dá o nascimento do universo, buracos negros e praticamente a teoria de informação dentro de física, tá? Então, se eu vou dar uma passada meia geral em cima disso, a gente vai conversando, tá? Oi, Alexandre, pode falar, uma Mariana. dúvida. Eu Sim. não cheguei a ler o livro e também não conheço sobre essa teoria, então devo perguntar bastante coisa assim. Uhum. Não, Ficar na tranquilo. dúvida. Pode ficar à vontade. Só para dar uma geral, então. É a primeira reunião que eu participo. Legal. Se eu tivesse participado de outras vezes, mas beleza, isso é bom. Que eu tava de mudança, agora que sobrou tempo pra eu participar. Não, tranquilo. Então, só para dar uma geral, então, qual que é a ideia que o Rovelli vai trabalhar? O Rovelli trabalha especificamente com uma teoria chamada gravitação quântica em loop, tá? O que é isso? E ele fala isso nesse livro em outros momentos, tá? Mas só para dar uma geral, o que ele está falando nesse livro? Basicamente, aliás, dessa teoria. Você tem uma teoria que ela vai trabalhar com o cerne da estrutura física do universo, tá? Como que é isso? A gente tem lá a mecânica quântica, que vai tratar sobre partículas, átomos e tudo mais, né? E a gente vai mais para baixo, vai descendo em questão de escala. Quando a gente faz isso dentro de mecânica quântica, o máximo que a gente consegue chegar é onde? Nas partículas elementares. Não tem nada abaixo disso, né? Abaixo que eu digo, abaixo de estrutura de uma estrutura montada. Temos outros modelos de teoria que vai trabalhar que não, as partículas na realidade são cordas, né? No caso da teoria de supercordas, né? Então, por exemplo, o elétron seria uma partícula elementar, mas que na realidade a partícula elementar. E aí, Jonas, beleza? Tá ouvindo bem? Deixa eu sumir tua imagem, agora não sei se você se perdeu ou não.
Eu entrei pelo aplicativo. Ah, beleza. Então tá tranquilo. Beleza. Então, no caso de teoria de cordas, né, você vai ter uma corda aberta, que é o que a gente chama, né, como se fosse uma cordinha mesmo, tá? E ela tem uma vibração. A energia de vibração dessa corda seria a frequência de vibração dela, né, que vai dar energia, né, seria a partícula elétron, aí você tem uma outra vibração que seria o quark e por ali vai, tá? No caso do Rovelli, não, do Rovelli ele faz uma coisa um pouquinho diferente. Ele vai trabalhar com a relatividade geral, mecânica quântica. A união dessas duas a gente sabe que não dá certo, mas os caras tentaram fazer uma acochambrada, né, como a gente diz, né, fazer a união das duas na base da marretada, que é uma teoria de gravitação quântica, que é a teoria que o Wheeler acabou trabalhando, o DeWitt também, ali na década de 60, só que isso é aplicado à cosmologia, né? Então a gente vai ter uma cosmologia quântica neste sentido, e a interpretação da mecânica quântica que eles vão utilizar não é a interpretação de Copenhague, né? Que é a que muita gente utiliza, mas a do Everett, tá? Everett, inclusive, foi aluno... Tenho quase certeza que sim. Talvez eu esteja confundindo o nome, mas o Everett foi aluno do John Wheeler, né? Então eles acabam trabalhando com isso, tanto que o nome dessa interpretação... Pode falar, Mariano, pode cortar na hora. Ele usa então a interpretação do Everett, e uma dúvida mais relacionada à nossa fé também, né? Uhum. Como é que a gente pode relacionar a teoria do Everett, né, de muitos mundos, com a nossa fé, né? Parece contraditório, né? Pois é, a teoria de muitos mundos do Everett não é bem uma teoria como a gente interpreta como sendo uma teoria de multiverso igual da teoria de supercordas, tá? É diferente, é bem diferente, tá? Eu não conheço trabalhos que vão fazer relação entre mecânica quântica de Everett com fé cristã. Não conheço, sinceramente não conheço. As que eu já vi fazendo, que é, por exemplo, do Polkhorn e outros que acabam trabalhando, eles trabalham com a interpretação de Copenhague, tá? Interpretação de Copenhague. Aquele cara lá, o Russell, a gente estava até discutindo sobre ele lá no grupo, John Russell, acabei esquecendo o nome dele, que ele vai trabalhar com a ideia de intervenção divina, né? Ele também ele vai pela interpretação de Copenhague, tá? Então, que é um modelo que eu acho bem mais... Ainda não fechei a minha conta, né? Mas é um modelo que eu acho bem mais factível, tá? Que é o modelo do Russell, tá? Onde a intervenção divina é feita através das probabilidades e possibilidades, tá? De Everett eu não conheço, sinceramente eu não sei se tem alguma coisa relacionada a isso, porque a de Everett seria, na realidade, assim, você tem várias possibilidades, e todas elas acontecem, tá? Mas isso a nível de fé cristã, realmente parece assim, um negócio meio contraditório, tá? Mas eu não sei se tem, não vou arriscar a dizer se tem alguma relação, se dá pra sair ou se não dá pra sair, tá? Sinceramente eu não sei. Foi só uma curiosidade mesmo. Mas é isso mesmo, né? Do Everett é aquela que cada superposição está gerando, é um mundo diferente, assim, é um evento mesmo que acontece, né? Uhum. Uma possibilidade diferente que aconteceu, né? Uhum. Então, eu acho, por puro achismo, que não tem como fazer isso, né? Mas não tem como fazer relação, mas eu não sei se tem alguém que faça a relação disso. Sinceramente eu não conheço, né? Bom, aí o que o Wheeler e o DeWitt vão fazer é trabalhar justamente com essa interpretação de Everett. E aí depois, na década de 70 e 80, vai vir o Ashtkar, o Das, e tem um outro cara, são três, agora eu esqueci o nome do outro, que vão trabalhar com a ideia de, partindo dessa cosmologia quântica de Wheeler e DeWitt, esse acochambrado que eles fizeram lá com a mecânica quântica e com a relatividade geral, eles vão montar a tal da LQG, né, o Loop Quantum Gravity, tá? Que é a gravitação quântica em loop. Em linhas gerais, o que é isso? Em linhas gerais, eu vou dar um resumão geral
em pouquíssimas palavras, de que são de 7 capítulos anteriores desse livro, tá? O que eles vão trabalhar é o seguinte: o espaço-tempo, ele não existe por si só, ou seja, não é uma entidade em si, tá? Aliás, ela é uma entidade, mas quem é a entidade do espaço-tempo é o campo gravitacional, tá? Por que o campo gravitacional? Aí ele vai contar toda a história da questão da ideia de força, da ideia de campo, por que acaba sendo o campo gravitacional, a relação disso dentro da relatividade geral. Então ele vai trabalhar muito com isso nos outros capítulos. Então a estrutura do espaço, ela é quantizada devido ao campo gravitacional quantizado. Seria essa a ideia, tá? Então eles fazem a quantização do campo gravitacional dentro da relatividade geral, essa é a ideia. E o tempo também, ele não existe por si, né? Não é algo, uma entidade física e tudo mais. O tempo, na realidade, em linhas muito gerais, também, tá? Seria, entre aspas, o tempo de duração opa, deixa eu colocar aqui. Já colocou aí. É o tempo de duração entre a interação de partículas que estão no campo gravitacional. Então, a ideia seria essa, tá? Então, o espaço e o tempo são coisas diferentes e distintas. O espaço, ele emerge do campo gravitacional, né? E o tempo emerge da interação das coisas, de partículas e tudo mais, tá? Essa é a ideia da LQG de uma forma muito geral, tá? Então, você tem as estruturas, você tem os nós, você tem vamos dizer assim, uma espécie de arestas, né? Eu tô com essa ideia de aresta na cabeça, que eu tô dando aula de grafo na faculdade aqui, eu tô com essa ideia de vértices e arestas, tá? Não sei se vocês lembram disso, mas grafo, para quem nunca viu grafo na vida, seria o análogo aos polígonos que a gente estuda na escola. Vértices e arestas, pronto, tá resumido ali. Então a LQG seria uma espécie de um grafo, um polígono, né? Que você tem os vértices, arestas, os vértices ou os nós seriam uma estrutura mais fina do espaço, e as arestas seriam a interação entre esses vários pontos no campo gravitacional. E aí surgiria o tempo, tá? O tempo seria daí. Essa é a ideia muito geral da LQG, tá? Tem muito mais coisas, claro, tá? Não é só isso, mas só para a gente poder entender onde é que nós estamos até esse momento. Alguma dúvida aí? Juan, Humberto, bem-vindos. Primeira vez que vocês estão participando com a gente aqui? Eu não lembro do nome de vocês de cabeça, porque é tanta gente. Vocês estão vendo? Beleza, tranquilo, mas você está me ouvindo, então tá beleza. Pelo menos isso. Beleza. Bem-vindo, então. Bom, tá, mas vocês estão, Juan e Humberto, vocês são lá do grupo de física ou vocês estão vindo externo? Só pra gente ter uma ideia. Vocês são da área da física também? Que às vezes eu tô falando grego aqui, da biologia. Você deve estar entendendo um espanhol aí, dá pra entender muita coisa, dá pra entender bastante coisa. Tá, bom, então... Alexandre, eu tenho uma dúvida, fiquei com uma dúvida em relação a essa explicação que você deu do tempo, eu não entendi bem. Pensando assim, o espaço, então, ele é o campo, né, ele é quantizado, e daí o tempo não é mais assim um parâmetro ali do campo, o tempo ele aparece em outro lugar. O tempo ele é parametrizado para a interação das partículas, vamos dizer assim. Tá. Então o tempo ele vai ser um objeto que depende da interação das partículas. Não, o tempo é a interação das partículas. Tá. O tempo acaba sendo diferente, né? Completamente diferente. Deixa eu ver se eu consigo. Sim. Tá dando para ver perfeitamente aí o livro, né? Tá sim. Tá, então beleza. É isso aqui, ó. Você tem essa região
aqui que ele chama de espaço-tempo, tá? Aqui você tem as bolinhas, né? Que seria a interação das partículas. E o tempo é o quê? O tempo é a interação dessa bolinha preta com a branca. A interação. Não é que... aqui a figura não reflete tão bem como ele está querendo dizer, tá? Como ele quer mencionar, né? Porque a gente pensa o quê? A gente pensa que aqui, por exemplo, no eixo X a gente vai ter o processo, né? E no eixo Y a gente tem um tempo, né? Ou seja, o tempo seria uma coordenada, falando em termos de coordenadas, né? Seria uma coordenada em si completamente separada do processo físico, né? Mas não, aqui na ideia dele, o tempo é a interação das coisas. Aqui eu tenho eu tenho um tempo entre aspas aqui, que seria as minhas coordenadas, tá? Então eu tenho meu processo que é no eixo X e tenho um tempo que é no meu eixo Y, que é apenas parametrização. O tempo em si, fisicamente falando, é a interação das partículas, tá? Tem uma outra figura, deixa eu voltar aqui, que é justamente essa, no capítulo 7, que é o capítulo anterior, que ele vai dizer que o tempo não existe, porque o tempo seria essa... Tem uma outra... não é bem isso aqui não, mas essa aqui eu acho que é a melhorzinha que tem, tá? Então o tempo seria interação. O tempo não é uma coordenada separada. E o espaço também não é uma coordenada igual na relatividade geral, tá? Que a gente parametriza x, y, z no eixo X e o tempo ou CT, né, que é o que a gente faz no eixo Y, né? Não, ali são só coordenadas, como a gente sempre faz, né? Aqui para ele o espaço seria realmente o campo gravitacional quantizado. Essa é a ideia. Entendi. Então, é isso. Deixa eu ver agora como é que eu tiro aqui. Agora eu não sei como é que tira. Aqui. E o espaço quantizado ali é como se tivesse um quantum de espaço. O espaço é... Isso. É o graviton. É o que a gente chama de graviton. Literalmente é o graviton, né? Então a interação do graviton, a interação das partículas que interagem com o graviton, essa coisa toda seria o tempo. Tá? Então a interação muito forte, assim, a interação de uma escala maior entre umas partículas daria um tempo... Não, interação de partículas é tempo. Entendi. Você tem interação... Se a interação, falando um pouquinho mais, se a interação é de acoplamento forte ou fraco, não importa. Tem interação, o tempo emerge daí. Não, forte que eu digo é de, tipo, não da força forte, mas de força mesmo, de escala. Uma interação com uma escala maior, assim... Sim, pode ser, mas mesmo escala pequena também. Mesmo escala pequena também você tem. Mesmo interação, por exemplo, minúscula, quase inexistente entre um elétron e um campo gravitacional, por exemplo. Não, é nesse tipo de escala que eu quis dizer. É mais... agora eu não estou encontrando a palavra boa. Por exemplo, uma força que tem uma... tirando dúvida mesmo, sabe? Você tem lá, no caso você falou que tenta juntar um pouquinho de relatividade geral com mecânica quântica, né? Aí, assim, em relatividade geral você tem o tempo meio que dependendo ali do referencial, dos objetos que estão ao seu redor, né? Nesse caso, essa interação com a interação com as partículas, elas fariam ou o tempo ser diferente num lugar ou diferente em outro, seria isso que geraria o tempo, essa interação? A interação que gera o tempo. Literalmente. Entendi. A interação que gera o tempo. Então, por exemplo, perto de um buraco negro, talvez tenha uma quantidade diferente de interações entre partículas que longe de um buraco negro, e aí o tempo passa diferente nos dois. Porque aí você resgata a ideia da relatividade geral, que é uma das bases da LTG. É isso mesmo. Tá, entendi. Interessante. É bem diferente, mas tem muita coisa interessante que dá para aproveitar. Eu gosto dessa ideia. Mas tem um tempo que passa, assim... não sei, eu tô pensando... Não tem tempo externo. Não tem tempo externo às partículas. Para os gravitons, por exemplo, ele não tem.
um tempo deles. O tempo deles, se eles não tiverem interação, não tem tempo. Entendi. Aí quando eles estão em interação, aí o tempo emerge daí, é justamente daí. Exatamente daí. E a luz também não tem tempo, porque... Não, ou tem? A luz puramente não, mas se a luz fazer uma interação... curva do espaço. Fóton, outra partícula, sim. Tá, entendi. Essa é a ideia dele. E é qualquer interação, não só a interação de graviton com... qualquer interação. Você tem interação qualquer, você tem um processo físico ali, Entendi. Você tem tempo. Qualquer evento que você tiver, você já tem tempo emergindo dali. Deixa eu ver uma questão que o Juan colocou aqui. Como seria a percepção repassada para nós das partículas? Bom, aí, o Juan, aí é o seguinte, é igual eu tava falando agora, tá? A gente não tem percepção de tempo, tá? A gente vai ter percepção de tempo, aí outros, vamos dizer assim, outros tipos de tempo biológico, a sensação de tempo e tudo mais, tá? Isso aí continua, não é afetado. O que a gente está falando aqui é do tempo, vamos dizer assim, tempo físico. Digamos que existe um tempo físico que dá para pegar e desmanchar e tudo mais. O que seria a partícula do tempo? Pronto. O que seria a partícula do tempo? A menor partícula que a gente pode cortar e falar, isso aqui não dá para cortar menos do que isso, que seria o tempo, né? Digamos, 1 segundo. Não, 1 segundo eu posso quebrar em milissegundo. Mas qual que é a menor partícula do tempo? É isso que a gente está colocando. E a partícula do tempo, de acordo com o Rovelli aqui nesse modelo, é a interação entre duas partículas quaisquer. Então pensa, por exemplo, um elétron e um próton interagindo. Tá? Eles estão aqui sem interação, entre aspas, né? Porque a gente sabe que a interação, no caso eletromagnética, ela vai ao infinito, né? Mas suponhamos que não há interação entre duas partículas, tá? Entre o elétron e o próton. Tá? Deixa eu só tirar aqui. Então você tem duas partículas, elétron e próton, não tem interação. Então, entre aspas, não tem tempo, tá? Aliás, dentro da LQG não tem tempo mesmo, então o tempo não existe. Mas é a partir do momento que você começa a ter interação entre o próton e o elétron, por exemplo, interação eletromagnética, né? Ou a... eletromagnética não. Pode ser também, mas vamos pensar mais simples, interação de força de Coulomb, né? De força elétrica entre o próton e o elétron, tá? Que é um linguajar que a gente trabalha melhor até no ensino médio. Então, a partir do momento que você tem interação, força eletrostática, força de Coulomb entre o elétron e o próton, a interação faz com que o tempo emerja, tá? Então, assim, a menor partícula, entre aspas, partícula do tempo desse experimentozinho seria a interação do elétron com o próton, tá? Seria isso. A gente percebe esse tipo de coisa? Não. A gente não percebe nada. A única coisa que eu percebo é o horário, 10h30 agora, daqui a pouco é 11 horas, o sol vai se pôr. É o quarto, quinto nível de emergência do tempo, tá? Mas o primeiro nível de tempo seria esse. Eu falei graviton, mas tem graviton nessa teoria? Tem. É a partícula quântica do campo gravitacional. Na verdade, a gente coloca graviton para tudo, né? Para todas as teorias, a gente coloca graviton. Né? Entendi. O problema é saber se esse negócio existe, né? Aí é outro departamento. Mas a gente coloca graviton em tudo. Essa é a ideia. Mais alguma dúvida, senhores? Vocês têm até agora? Nada. Bom, só mencionar mais alguns. De novo, tá? Não é aula nem palestra, não, tá? Então, interrompa a qualquer momento com dúvida ou para acrescentar algum detalhe que vocês leram no livro e tudo mais, tá? Então, só puxando mais alguns detalhes aqui que eu achei interessante do livro, tá lá no capítulo 8, né? Além do Big Bang, que é a parte onde vai estar falando sobre a aplicação da LQG, que é no início do universo, tá? E ele vai contar uma historinha lá, que a gente já conhece bastante, a história do Lemaitre
com o Papa Pio XII, se eu não me engano, é o Pio XII. Pio XII, exatamente. O Papa Pio XII, o Lemaitre e o Einstein, né? E é engraçado que o Rovelli, assim como o Hawking e outros, né, os caras sempre fazem isso, né? Lá no iniciozinho do capítulo diz o seguinte, deixa eu ler esse trechinho aqui para quem não leu ainda, é muito interessante. Em 1927, um jovem cientista belga, educado por jesuítas, que fizeram os votos como padre católico havia alguns anos, estudou as equações de Einstein e percebeu, como o próprio Einstein fizera um pouco antes, a capacidade delas de prever que o universo está se expandindo ou se contraindo. Na realidade, aí é um parênteses que eu faço, tá? Quem fez isso, mostrou matematicamente usando as equações de campo, não foi o Einstein em si, tá? É claro que aqui ele está citando de uma forma de divulgação, tá? Ele não quer ser rigoroso com isso, mas quem demonstrou isso foi um outro cara chamado Alexander Friedman, tá? Que acabou demonstrando que o universo pode se expandir ou se contrair matematicamente a partir das equações de campo da relatividade. Voltando no Rovelli. No entanto, em vez de... Isso aqui é muito legal. O Rovelli, ele não deixa de escorregar igual o Hawking. No entanto, em vez de rejeitar totalmente o resultado, como Einstein fizera, e de tentar obstinadamente fazê-lo desaparecer, o padre belga o levou a sério e pediu que lhe enviasse os primeiros dados disponíveis sobre as observações das galáxias. Tá? Em linhas gerais, o que ele está falando aqui? Que tem esse resultado matemático, o universo pode se expandir ou se contrair, aí ele poderia fazer igual o Einstein fez, né? O Einstein simplesmente ignorou isso, ele falou, não, o universo é estacionário, estático, e eterno e acabou, não tem mais nada para mexer, isso é só resultado matemático, né? Aí o Lemaitre falou, não, peraí, se tem esse resultado matemático é porque tem alguma coisa de física no meio disso, tá? E aí nessa época a gente sabe, né, que isso é 1927, né, depois lá para 1929, 30 é que foi bater o martelo mesmo que essas galáxias, né, na realidade eram nebulosas, tá? O nosso universo era todo só a nossa galáxia, tá? E as nebulosas, a gente estava tentando, que é aquela disputa, inclusive a gente teve, acho que foi ano passado, tá gravado aqui no canal do Núcleo, tá? Uma reunião que a gente teve, que foi uma briga que teve ali entre 1912 e 14, que foi até 1921, sobre a ideia se essas nebulosas estavam dentro do nosso universo ou fora do nosso universo. Traduzindo para nossa linguagem de hoje, se estaria dentro da nossa galáxia ou fora da nossa galáxia. E depois a gente acabou descobrindo que essas nebulosas são outras galáxias que inicialmente o Ed Hubble chamou de universos-ilha, que seria algo fora do nosso universo, tá? Aí depois a gente viu que o universo na realidade era um só e era só galáxias, tá? Essa era a ideia. Mas aí tem um outro pedaço, não separei aqui. Cadê? Tá bem aqui, ó, ainda nesse mesmo capítulo, um pouquinho mais pra frente, né? Aí ele vai falar o seu nome, ou seja, desse padre belga, é Georges Lemaitre, né? Mas a despeito disso, Lemaitre tinha um caráter esquivo, reservado, evitava as polêmicas e nunca fez nada para que o método da descoberta da expansão do universo não fosse depois atribuído mais a Hubble do que ele, tá? Tanto que a lei que nós conhecemos de expansão do universo, a gente chamava até 2017 de lei de Hubble. Em 2018, mais especificamente em julho de 2018, o pessoal trocou o nome da lei de Hubble-Lemaitre trocou o nome da lei de Hubble para a lei de Hubble-Lemaitre, tá? Por causa dos dados do Lemaitre, né? A parte matemática, né? E aí, aí depois ele vai contar a história da Henrietta Leavitt, e um pouquinho mais da história com relação à questão da expansão do universo, aquela coisa toda, uma discussão que o Lemaitre também teve, não foi uma discussão, mas foi o que o Papa Pio XII acabou falando sobre início do universo, aquela coisa toda. Mas só para relembrar um ponto, e eu estou procurando esse... Aqui, achei. O ponto é o seguinte, tem um outro detalhe que ele vai mencionar nesse mesmo capítulo aqui. Deixa eu ler esse textinho aqui para vocês. Lemaitre encontrou com Einstein e tentou dissuadi-lo de seus preconceitos. Quais preconceitos, tá?
aquele preconceito que o Einstein acreditava que o universo era imóvel, era eterno, estacionário, tudo parado e nada se mexia, tá? Então o Lemaitre encontrou com Einstein para tentar justamente dirimir essas ideias. Einstein inicialmente resistiu, chegou a lhe dizer cálculos corretos, física abominável. Mais tarde teve de reconhecer que era Lemaitre quem tinha razão. E aí ele vai falar que o Lemaitre teve razão, e aí ele até coloca uma expressão, desmentir Einstein não é para qualquer um. Depois ele teve uma outra discussão com o... Não chegou a ser uma discussão, né, mas ele chegou, parece que a conversar com o padre Pio XII, porque o padre Pio XII ele falou, olha, tá aí o Big Bang e tal, que foi uma proposta de um padre Lemaitre, já confirma que Deus criou... Aquela coisa toda, né, que a gente já conhece bastante. Aí o Lemaitre falou, olha, calma, não vamos misturar muito bem as coisas agora, tá? Aí o Papa, depois disso, o Papa Pio XII, nunca mais mencionou sobre isso. Inclusive, depois vocês me lembram, mas eu tenho esse texto onde o Papa faz esse discurso. Tá em latim, mas dá para você usar o Google Translate para traduzir para português, tá? É um discurso onde tem muitas coisas, inclusive sobre cosmologia, evolução e tudo mais. É um texto interessante. Depois disso, o Papa Pio XII nunca mais falou sobre o Big Bang. Tá? E aí o Rovelli fala, desmentiu... Cadê? Desmentir o Papa é para poucos. E aí, mais na frente desse mesmo capítulo, ele coloca, olha, desmentir tanto Einstein quanto o Papa convencê-los de que estavam errados e ter razão em ambos os casos, é decididamente um feito, tá? Então o Rovelli meio que puxa, assim, parece que ele está meio que elogiando o... Parece que o microfone está fazendo barulho. Mas qual? O meu? Cadê? Ixi, alguém mandou mensagem e não apareceu. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Sim. Então beleza. Acho que deve ser o outro que deve ter dado problema lá. Então parece que ele tá meio que tentando elogiar o Lemaitre, né? Mas, assim, você olha nas entrelinhas, ele tá elogiando porque a história assim o fez. Mas meio que contra gosto, tá? Acabando sendo contra gosto. Resumindo a história, então, deixa eu resumir um pouquinho mais da história aqui. O que a LQG... Aliás, o que a cosmologia... usando a relatividade geral e tudo mais, cosmologia padrão que a gente utiliza, tá? Diz sobre a questão da origem do universo. O universo tem um começo, que é aquele instante zero, e dali para frente a coisa continua crescendo. Acabou. Isso é o que diz tanto as observações que nós temos até agora, quanto a teoria em si, tá? A gente não tem um tempo negativo, não faz sentido a gente falar de antes do Big Bang, qualquer coisa desse tipo, porque na medida que a gente vai voltando para trás no passado do universo, a gente vai chegar até um ponto que é o que a gente chama de singularidade, onde todas as coisas estão concentradas nesse ponto de volume igual a zero, tá? E isso é o que a gente trabalha com física, vamos dizer assim, no modelo cosmológico padrão, tá? No modelo da LQG, qual que é a ideia? Lá da LQG, o Rovelli vai dizer o seguinte, olha, compara com o que a gente faz lá com partículas e com campos, tá? Você chega até uma estrutura mais fundamental, e aí igual a gente trabalha em eletromagnetismo, né, não dá para a gente chegar lá na força eletromagnética quando a distância entre as partículas é igual a zero, vai dar uma singularidade, né, acaba dando singularidade, assim, singularidade é uma questão matemática, não é nem de física, tá? Então, é uma questão puramente matemática. Então a gente não consegue chegar até ali na distância igual a zero, tá? E aí a gente consegue mesmo assim trabalhar com eletromagnetismo, com o LQG do jeito que ele faz. Aí ele fala, ó, compara exatamente isso com o eletromagnetismo com o universo. Então, o universo ele é eterno, ele sempre tem os seus nascimentos. Eu não vi ele mencionando, pelo menos eu tô tentando puxar de memória, mas eu acho que ele não trabalha muito bem nesse livro como é que seria a morte do universo, tá? Porque na realidade o universo ele vai tendo o que chama aqui de rebotes do universo, tá?
parece que dá uma ideia de um universo que ele é tipo o universo equipirótico da teoria de supercordas, tá? O universo cresce, se expande, né? E aí ele encontra com outro universo, se choca, depois implode, e assim você vai ter no universo de uma forma contínua, eterna e tudo mais. Tem um outro modelo, esse eu acho que fica melhor, o modelo do CCC, daquele cara que trabalhou junto com o Hawking, meu Deus do céu, como é que é o cara, velho? O cara ganhou o Nobel de Física agora, recente, por causa de buraco negro. Matemático. Passou o nome dele. Ganhou agora, recente, 2020, 2021. Passou o nome dele, acabei esquecendo. Que é o modelo do CCC, modelo de universo fechado, conforme... Penrose? Penrose, exatamente, do Penrose. Obrigado, é do Penrose, né? É o universo CCC, universo fechado, conformal, e o outro C, agora eu esqueci qual que é. Mas a ideia é que o universo ele é fechado, né? O conformal é uma questão matemática, tá? Então o universo ele é fechado, então o universo ele fica oscilando, né? Ele é um universo só, não é um multiverso. Ele cresce até um certo ponto, depois ele se contrai e fica nessa oscilação, tá? É bem semelhante à ideia do Rovelli, tá? Mas o que ele vai mencionar sobre o universo oscilando é que ele pode ter um rebote e, vamos dizer assim, geração de outros universos que na realidade é o mesmo universo que nós temos, tá? Então seria um universo dentro de outro universo. Igual aquela ideia do Hawking de universos bolha, né, ou universos bebê. Tem vários universos dentro do nosso próprio universo. Basicamente é isso. Ou seja, por Rovelli não tem início do universo, não tem fim, então o universo sempre está começando de uma forma eterna, tá? Então a gente tem aí o rebote, né, o Big Boss, né? Depois o nascimento de novo do universo, e assim sucessivamente. Essa é a ideia do Big Bang dentro da LQG. Universo eterno. Aí que tá o detalhe, eu não sei se tem contração. Tem um rebote lá, que é justamente quando você tem a parte mais inicial e volta a crescer de novo do universo. Mas eu não sei se esse rebote acontece porque o universo se contraiu e aí depois ele se expande novamente, igual no Penrose, ou se é dois universos que não é multiverso, tá? O negócio começa a ficar meio complicado na linguagem, mas aqui a gente não está trabalhando com multiverso, tá? Você tem vários universos dentro do nosso universo mesmo, e vai que um se choca com o outro, e bem no ponto de contato você vai ter esse Big Boss, né? E aí o nascimento de um terceiro universo, assim vai indo. Essa é a ideia do Rovelli de uma forma geral com a LQG, tá? Ou seja, universo eterno, oscilante, e criação de outros universos dentro do mesmo universo, tá? Essa é a ideia dele. Alguma questão até aí? Nada? Antes da gente concluir, já estamos quase concluindo, tá? Que aí depois eu quero fazer só um comentáriozinho com a parte com relação à fé cristã. Onde é que esse negócio entra com a fé cristã, se é que entra, tá? Se vocês puderem abrir a câmera, só pra gente tirar um print da nossa reunião de hoje, senão eu vou acabar esquecendo. Tem como? O Juan, a Lídia, Jonas, Lucas, Mariano. Se vocês puderem abrir só um segundinho, não dá tempo de retocar a maquiagem, tá, Lídia? Então é uma coisinha rápida. Aê. A câmera também? Não, beleza, tranquilo então. Então vai. Beleza, vou esperar um pouquinho então. Tá dando pra entender tudo, Lídia? Ou já se perdeu no Big Boss? Com certeza não. Mas é legal. O próximo livro que a gente vai estudar no segundo semestre vai ser pior, ou melhor. Né? A gente nunca sabe, né? Deixa eu ver, cadê o Juan? Ele ia voltar. Opa, voltou. Aí.
Pô, tu consegue abrir a câmera aí? Um segundinho? Só pra gente... então beleza. Tá, então vai só nós mesmo, sorriso. Opa, cadê? Deixa eu fechar aqui. Pra esse negócio não ficar aparecendo. Aí, sorria e... Aí, pronto. Beleza, depois eu vou mandar lá pro pessoal lá do escritório da BC2 lá pra... Deixa eu salvar aqui. Senão eu vou perder. Calma, um segundinho. Beleza, GT. Hoje é 24/06/23. Pronto. Agora tá certinho. Agora tá tudo certo. Bom, aí por último, tá, que eu queria mencionar, ele vai trabalhar lá no capítulo 9 sobre confirmações empíricas, tem confirmação ou não. Ele vai falar sobre o satélite Planck, tá? Só para quem nunca ouviu falar do Planck, o Planck, ele basicamente o que ele faz? Ele faz medir a temperatura do universo quando ele tinha 380 mil anos de idade, e ele faz isso através de uma radiação que a gente chama de radiação cósmica de fundo, tá? É uma radiação de micro-ondas. O que é isso, radiação de micro-ondas? Você tem um micro-ondas em casa, né? Você coloca lá pipoca, coloca alguma coisa para esquentar, né? Como é que esse negócio esquenta? O micro-ondas, aparelho, manda uma radiação para comida, para pipoca e tudo mais, faz uma interação dessa radiação com o que você tem, aí você tem lá a interação e aquecimento da comida, né? Pois é, essa radiação que o aparelho micro-ondas manda para a comida, a gente chama de micro-ondas, radiação de micro-ondas. Essa radiação de micro-ondas que tem no seu aparelho de micro-ondas é a mesma radiação em termos físicos da radiação que tem na radiação cósmica de fundo, radiação de micro-ondas. Pronto, tá? Essa é a ideia. Então, o Planck é o satélite mais moderno, que já foi desativado, tá? Ele parou de funcionar em 2013, se não me engano. Antes dele teve outros satélites, o WMAP, o COBE também, e antes em paralelo, a gente media a radiação cósmica de fundo através de balões. A gente colocava lá os sensores, soltava um balão, principalmente na Antártida, né? E a coisa ficava ali navegando e tirava fotos do universo nessa radiação de micro-ondas, e essa radiação aparece quando o universo tinha 380 mil anos de idade, tá? Em outro momento, ou até lá no grupo, se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouco mais em detalhes. Como assim? A gente tem uma radiação de quando o universo tinha 380 mil anos de idade? E o que tinha no universo quando o universo tinha 388 mil anos de idade? Nada. Não tinha estrelas, não tinha planetas, não tinha galáxias, não tinha gás e poeiras, sol, não tinha ETs, então não tinha nada. Absolutamente nada. Tá? Mas tinha radiação e tinha lá alguns átomos, algumas partículas. Tá? Então Planck conseguiu justamente medir a temperatura, né? Porque radiação, dá para você fazer uma relação de radiação com temperatura, então ele mediu exatamente isso. Tá? E aí só um parênteses, né? Eu estou com um aluno de iniciação científica na faculdade onde eu dou aula, que é justamente trabalhar com os dados do Planck. Né? Então ele pegou os dados do Planck e está, como iniciação científica, uma coisa mais tranquila de fazer, ele está fazendo os mapas da radiação, a radiação cósmica de fundo do Planck, ou seja, ele está fazendo várias fotos em várias frequências, ou vários, eu ia falar, falando modernamente, vários negativos, mas eu acho que vocês nem sabem o que é um negativo numa foto. Tá? Se vocês já viram aquelas fotos antigas, né, que você tinha lá o filme, você revelava a foto, né? Pois é, a gente fazia isso bastante, tá? Você tirava foto 12 posições, 24 posições, já era muito caro. Então você tirava, mandava lá para Fujioka, para Kodak lá, demorava uma semana, e aí você ficava uma semana rezando, tomara que as minhas 12 fotos ficaram boas. Boas que eu digo dê para revelar, porque podia queimar e você nem tinha mais a foto. E saber se a posição da foto ficou boa ou não, você só vai saber depois de uma semana que mandou revelar, né? Então, pois é, era essa tecnologia que a gente tinha antigamente. Hoje em dia não, hoje em dia você tira uma selfie, igual eu fiz agora, não, se não ficou boa não, vamos fazer de novo, a gente vai lá e faz de novo, agora essa ficou boa, tá? Pois é, nessa época não existia isso, tá? E aí o que eu pedi lá pro esse meu aluno lá faz vários negativos, né? Essas várias fotinhas do universo em várias, vamos dizer assim, como se fosse, mas não é, né?
em várias posições do universo quando ele era um bebê. 380 mil anos de idade, o universo é um bebê. Então você tem aquele álbum de fotos. Na minha época eu não tive isso, mas a minha irmã teve. Né, ia lá, o cara fotografava lá, tirava fotos do bebezinho, né, no caso lá da minha irmã, lá, fotos lindas e tal, fazia aquele álbum bonito, várias fotos dela, comendo chocolate, dormindo, essas coisas lindas que tem com bebês, né. Pois é, eu pedi pro menino da iniciação científica fazer isso, mas com o universo. Um álbum de fotos de quando o universo era bebê. E tem várias imagenzinhas bonitinhas, tiradas do satélite Planck, tá. Então o Planck basicamente faz isso, dá dados pra gente fazer álbum de fotos do universo bebê. E é baseado nesses dados do Planck e de outros dados lá do CERN, lá do LHC, né, que descobriu a partícula de Higgs, aquela coisa toda. Baseado nisso, a gente tem uma ideia de que, obviamente, dentro da teoria da LQG, o universo realmente é do jeito que a LQG constrói. Em qual nível? No seguinte nível, que o espaço ele emerge. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso em detalhes para vocês, que, assim, sem confundir, tá? Não está detalhado isso que eu vou falar para vocês no livro, mas eu vou tentar meio que explicar para ver se fica mais fácil. Imagina o seguinte, o universo tem 400 mil anos de idade. O que tem 400 mil anos de idade? Nada, só radiação, beleza. A gente tem uma foto real de quando o universo era no bebê e não tinha nada. Depois você pode bater no Google, porque tem no livro, eu não sei se vocês têm um livro em papel ou em PDF igual tem, o que eu tenho em PDF que eu adquiri, ele é preto e branco, mas a foto que é a figura 9.3, a CMB ela é colorida, tá? Não é preto e branco, ela é colorida. Então depois vocês batem no Google CMB, de Cosmic Microwave Background, e coloca Planck. Aí você vai ver uma imagenzinha lá colorida, né, um planisfério, clica nela e você vai ver exatamente a imagem que eu quero dizer. Aliás, vamos fazer isso aqui, já que a gente está num grupo de estudo e não é palestra, CMB Planck. Vamos fazer isso aqui agora, images, esta aqui, F11, como é que eu faço para ver só ela? Beleza, ok, compartilhar com vocês, cadê? Janela, aqui, compartilhar, pronto. Eu poderia colocar a imagem real, mas a imagem real ela é muito pesada. Vocês estão vendo aí, né, a imagem que eu compartilhei, né? Ainda não. Ainda não? Tá numa outra janela que não é a minha janela. Alexandre's Screen. Você clicar nela. Conseguiu ver aí, Lídia? Ainda não. Acho que o problema deve ser o meu telefone. Tá. Mas é uma outra janelinha. Você deve estar me vendo numa janelinha. É uma outra janelinha, é um outro participante, vamos dizer assim. Esse outro participante é o que eu compartilhei. Mas se você bater depois, talvez pode ser internet, para não pesar aí para seus dados, bate lá. CMB Planck. Lá no Google, pega a primeira imagem que aparecer. É essa imagem que eu estou mostrando aí, tá? Então, para quem está vendo, e depois você pode ver em detalhes, você vai ver a imagem, essa imagem é de quando o universo tinha 380 mil anos de idade, que não tinha nada. E o que você está vendo nessa imagem? Apenas uns pontinhos laranjados, meio amarelados, e uns pontinhos azuis. Que é o que? De temperatura. Deu para ver? Eu achei na internet. Beleza. É essa imagem. Veja o seguinte, aí agora que eu vou tentar explicar um negócio que não está muito bem detalhado no Roverli, tá? Que é, deixa eu colocar aqui, opa, tá. Quando o universo nasceu, a princípio a gente tem a ideia de que o universo ele é homogêneo, isotrópico. O que quer dizer isso? Para todos os lugares que você olha, tudo é praticamente igual, você tem um crescimento igual, vamos dizer assim. A princípio deveria ser assim, tá? Por exemplo, quando uma criança nasce, você espera que ela proporcionalmente cresça, os braços não cresçam mais do que as pernas, cresça na sua proporção certinha. É o que a gente esperaria que o universo crescesse
400 mil anos de idade, né? Ele já está crescidinho, né? Apesar de ainda ser um bebezinho, mas ele já nasceu, já teve as suas primeiras formações, tá? Só que tem um detalhe. O que a gente deveria ver, entre aspas, a princípio seria o quê? Uma radiação totalmente, ou pelo menos quase totalmente, de uma cor só. Por quê? Porque o universo nasceu, é um só, não tem nada demais. Então, assim, para todos os lugares que você olha, você não deveria ver essa foto cheia de pontinhos coloridos. Esses pontinhos coloridos que tem aí, você tem uma diferença de temperatura. Por exemplo, entre o azul e o vermelhinho, tem uma diferença de temperatura, tá? Por que isso ocorre? Essa pergunta, por que isso ocorre, é a pergunta do Nobel. Inclusive, eu já estou nela, tá? Então, se você quiser entrar também, pega o rabo da fila, porque já tem muita gente trabalhando, inclusive eu também estou trabalhando nisso, né? Por que a radiação cósmica de fundo, ela tem uma anisotropia? Ou seja, ela tem várias corzinhas dessa diferente. Por que ela não é completamente isotrópica? Né? O universo ele é isotrópico a larga escala, mas a pequena escala, que é esse aqui, ele não é. Por quê? Pois é, essa é a grande pergunta. Até onde, e aí eu já entro no detalhe do Rovelli, e eu concordo com ele plenamente nesse ponto, por que o universo, a CMB anisotrópica, ela é anisotrópica por causa da gravitação quântica. Beleza, traduzindo isso para o português um pouquinho melhor. Como assim por causa da gravitação quântica? Por causa aqui, lembrando que a gente não tem densidade de matéria, formação de estruturas ainda, tá? 400 mil anos de idade. A gente só vai ter formação de estrutura lá para... o James Webb vai acertar essa data direitinho pra gente, mas vamos chutar alto, 200 milhões de anos para frente, tá? Então, quando o universo nasceu, ele tem alguns processos lá que a gente conhece como inflação, tá? E inflação talvez não tenha acontecido da forma como a gente acha, tem alguns detalhes a mais com relação a isso, mas modelos diferentes já deram a ideia de que a inflação ocorreu. O que é inflação? Você tem uma expansão do universo quando o universo nasce, que é o que a gente chama de Big Bang. Uma forma muito rápida, não é acelerada, é inflacionária, tá? Então o universo sai de um ponto com volume igual a zero para cada ponto do universo do tamanho da nossa galáxia. É mais rápido que a velocidade da luz? Sim. Beleza, Mariana, tranquilo então. A gente já está quase concluindo aqui. Mais rápido que a velocidade da luz? Sim. Tá? Então isso é inflação. E aí quando chega depois que passa pela inflação, que é o Big Bang que a gente fala, e o universo começa a crescer e tudo mais, aí ele começa a formar isso que a gente tem aqui na CMB. Só que aí a gravitação quântica, ou seja, o campo gravitacional, vamos chamar de gravitons, né? Ele acaba interferindo na interação das partículas, dos fótons e tudo mais. Até um determinado ponto que nós temos essa imagem. Essa é a ideia. Ou seja, a anisotropia do universo é devido à gravitação quântica. Basicamente seria isso. É isso que o Rovelli está explicando naquela parte do livro, tá? Ele explicou mais ou menos, mas aqui eu estou abrindo um pouco mais. Ou seja, a anisotropia da radiação cósmica de fundo é devido à gravitação quântica. Ponto. O problema é que a gente não tem uma teoria de gravitação quântica pronta, né? Por isso que a gente está brigando tanto. Tem teoria de cordas, tem teleparalelismo, tem a LQG do próprio Rovelli, tá? Que está brigando para ser a teoria de gravitação quântica. Esse é o primeiro detalhe, tá? Então a gente tem modelos para poder explicar como a gravitação funciona a nível quântico, tá? E tem esses modelos matemáticos, falta a parte ainda da contrapartida experimental, que a gente ainda não tem, tá? Então esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é, dado a teoria que venceu, como é que vai explicar a anisotropia do universo, tá? E aí o Rovelli, ele vai explicar lá no livro, deixa eu tirar o compartilhamento aqui, ele vai explicar lá no livro que a LQG consegue explicar exatamente a parte dessa anisotropia no início do universo, com a radiação cósmica de fundo, tá? Essa é a ideia. Então a gente tem, recapitulando, né? A gente tem flutuações na gravitação quântica. De que forma? Se a gente está buscando ainda. A LQG tem essa explicação toda, que é a quantização do campo gravitacional, essa coisa toda, tá? No início do universo, essa flutuação da gravitação quântica vai dar a flutuação ou anisotropia na radiação cósmica de fundo, que é a foto que a gente vê da CMB, tá?
Basicamente é isso. Depois, em outros momentos, ele vai falar de buracos negros, que é o que a gente já conhece bem, que é o quê? Nada. Dentro do buraco negro tem o quê? Não temos ideia. Mas ele começa a dar algumas ideias do que ocorreria para dentro do buraco negro, aliás, para fora do buraco negro, dado o que cai para dentro do buraco negro, tá? Que é o capítulo 10 e o capítulo 11 sobre a questão do infinito. Capítulo 12 vai falar também de questão de teoria de informação, tá? E por último é o final de tudo, que traduzindo para o português seria: a gente tem muita coisa que a gente acha que é, mas a gente não sabe se é. Ou seja, temos muita coisa a ser feita dentro da LQG, tá? Essa é a ideia. E aí agora fechando só com a ideia da relação disso com a fé cristã, é que depois a gente vai voltar um pouquinho nessa LQG no próximo semestre. É uma teoria que tem que explicar muita coisa do ponto de vista físico. Mas os seus proponentes, no caso do Rovelli e outros, tá, eles são completamente brigões com relação ao cristianismo de uma forma geral. Tá? O Rovelli seria uma espécie de, nem tanto, né, mas seria uma espécie de Dawkins da biologia em relação à fé cristã. Seria o Rovelli, o Hawking já não está mais aqui, né? Então seria o Hawking e o Rovelli em relação ao cristianismo na física. Tá? Então seria essa a ideia, porque os caras não aceitam a ideia de que possa ter uma criação, uma origem do universo e tudo mais. Uma origem que eu digo, uma origem que até aqui nós temos o universo, daqui para trás a gente tem o quê? Não tem nada, porque não faz nem sentido essa pergunta. Tá? E isso pode indicar, no caso do cristianismo, vai dizer que é a criação de Deus. Para os caras que estão falando, não, o universo ele é eterno, aí joga a eternidade do universo e por ali vai, tá? Então tem esses pontos aí, mas é interessante a gente ver essas outras ideias que até acabam embasando, principalmente em questão de apologética, né, acabam embasando aí e eu já discuti com alguns colegas da física, que eles acabam pegando essas teorias como sendo, entre aspas, evidências científicas de que Deus não existe e que o universo não tem um começo. Tá, baseada nisso, na LQG de universo eterno? Certo não. E aí a gente vai brigar na física, né? Mas a fé dos caras é maior do que os cálculos que eles fazem da LQG aplicada ao mundo real, tá? Essa é a ideia. Alguma dúvida, senhores? Até aqui? Vocês têm algum ponto? O que eu queria vamos dizer assim, de puxar... Eita! Estão me ouvindo agora? Ixi, acho que eu bloqueei meu... beleza. O universo, a pergunta do Juan, o universo ser eterno demonstraria uma característica de Deus? Demonstraria que o universo ele é eterno com Deus. Ou seja, os dois são eternos, tá? É isso que daria. E aí a gente vê uma incompatibilidade, né? Porque algo que é físico, algo que é material, ser eterno com Deus, então coloca que Deus não pode ser o criador dessa coisa, sendo que essa coisa é eterna. Né? Bom, se o universo ele é eterno, sempre existiu, a gente precisa de Deus para quê? Pelo menos a matéria eu consigo fazer experimento. Deus eu não consigo fazer experimento. Que é o argumento que os cientificistas vão fazer bastante, né? A realidade é tudo que existe. Deus eu não vejo, eu não faço experimento. Então, Deus existe? Não. Por que eu colocaria, tá? Essa é a ideia. O Lucas colocou uma outra questão. No caso da singularidade, além do buraco negro, ela pode estar presente onde? Onde é que ela... Você fala... Pera aí, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. No caso, se ela está presente dentro do buraco negro ou fora do buraco negro, seria isso? Não sei se eu entendi a questão. Porque a singularidade é o quê? A singularidade... E aí tem muitos colegas da física que não vão gostar disso, e a gente pode discutir isso à vontade no grupo de física, tá? Singularidade não existe, tá? Inclusive o Rovelli fala isso no livro. Não, fala do buraco negro. Beleza, entendi agora. Tá? O Rovelli fala disso e eu concordo 100% com quando o Rovelli fala disso. Não existe singularidade. Perfeito, não existe singularidade.
do ponto de vista físico, realmente não existe. Ah, mas aquele negócio lá da força da força eletrostática, de dois negócios que se chegam ali e você tem uma força infinita, bom, aí é um problema matemático, não é um problema físico, porque não existe, fisicamente falando, infinitos. O que é uma densidade infinita, uma força infinita que decai para o infinito, que vai ter... Isso não existe, fisicamente falando. Isso aí são questões matemáticas, tá? Então a gente já começa por aí. E é bom discutir isso, tá? Tem uma discussão boa. Aí agora que o Lucas perguntou, né? Por causa da singularidade, ela existe fora do universo? Isso quem fez a primeira relação disso foi o Hawking, tá? Nós temos a singularidade dentro do buraco negro, que é o quê? É o ponto onde toda a matéria do buraco negro condensa a um volume igual a zero com a matéria do buraco negro. Então você tem uma densidade infinita. É o que nós chamaríamos de singularidade. Fora do buraco negro, nós temos singularidade. Nós tivemos uma que foi o início do universo. Tá? É a única que a gente vai ter. Lá no início do universo, quando o universo nasce. O universo nasce de quê? Da matéria toda do universo, que ela sempre é constante, concentrada num ponto de volume igual. Quando a gente fala, deixa eu só nivelar essa questão. Quando a gente fala ponto na física, significa volume igual a zero, tá? Então, só para nivelar. A massa do universo toda é concentrada num ponto, volume igual a zero, densidade infinita. Pronto. Então, fora do buraco negro, o único lugar que a gente tem singularidade é no início do universo, quando o universo começou. Tá? E aí, de novo, o problema do início do universo, o problema do buraco negro, que é o que a gente chama de singularidade, é o problema matemático. A gente tem que trabalhar aí com a matemática. E não com a física. Porque coisas virem do infinito, o que significa isso? Então, vamos ter que fazer um pouquinho mais de matemática aí para poder explicar esse início do universo, tá? Cosmologia quântica pura aí, tá? Mais algum ponto, senhores, que vocês têm de dúvida? Ah, peraí que alguém colocou uma questão aqui. No caso, essa nomenclatura para que a gente não consiga compreender. Não é bem só nomenclatura, tá, Lucas? Ou seja, uma questão de linguagem, não é só uma questão de linguagem, tá? Singularidade, a gente não sabe o que é, então singularidade. Eu estou colocando uma forma assim que parece que leva a entender por aí, mas não é só questão de linguagem, tá? É uma questão matemática mesmo, tá? Tanto que a gente chama isso lá na matemática de assíntotas, tá? Não sei se tu já viu cálculo, mas lá em cálculo de limite, derivada integral, a gente tem os casos das assíntotas, tá? Que é um exemplo de uma assíntota, tá? Função exponencial. Lembra da função exponencial? A função exponencial é uma função que cresce e nunca chega no ponto que você coloca, tá? Isso, aparece em cálculos, né? Exatamente, tende ao infinito. Exatamente isso, tá? Porque pensa no seguinte, no caso do universo, a matéria, densidade é igual a massa dividido por volume, né? Massa ela é sempre constante, porque a massa do universo não diminui nem aumenta, né? Ao contrário do que pensava o Fred Hoyle para tentar tirar Deus da jogada, né? Colocava que o universo estava produzindo matéria. Não, o universo não produz matéria do nada, tá? Então, matéria é constante, aí você tem duas variáveis, né? A densidade e o volume. Na medida em que você diminui o volume com a matéria constante, né? Com M constante, o que acontece com a densidade? A densidade vai aumentando. Então, por exemplo, 10 de matéria dividido por 10 de volume, dá quanto de densidade? Dá 1. 10 de matéria dividido por 1 de volume, dá quanto? Dá 10. Já deu, a densidade já aumentou. Foi de 1 para 10. 10 de matéria dividido por 0,1, aí a densidade já aumenta mais, tá? A densidade já está aumentando mais. Então vai dar 100. E quando você tende o volume a zero, a densidade tende a quê? A densidade tende ao infinito, falando numa linguagem bem de cálculo mesmo, tá? Ou seja, se... Vamos colocar aspas aí que não dá para fazer isso em cálculo, tá? Mas se você coloca zero no denominador, né, a gente aprende na escola que isso não existe. Aliás, não existe não, é indeterminado. Exatamente, é indeterminado mesmo. Porque a densidade, ela explode, ela vai para infinito. E quanto que é o valor do infinito? É o igual a algo dividido por zero. Isso é infinito. E a gente chama isso, lá na matemática, de infinito, de assíntota, e uma outra nomenclatura mais bonitinha, singularidade. Tá? Na física a gente vai chamar de singularidade. Singularidade é o quê?
Singularidade é onde ocorrem as coisas infinitas. A matéria toda, que é uma constante, dividido por um volume igual a zero, densidade vai para infinito, tá? Esse exemplo de densidade que eu estou trabalhando aqui. Então, é mais do que nomenclatura, tá? É algo que aparece em cálculo, é algo que, entre aspas, aparece na física, que a gente vai chamar de infinito ou singularidade, mas que eu, o Rovelli e diversos outros defendem que isso não é físico, no sentido intrínseco da palavra física, mas aí vai ser um algo físico que a gente não compreende, tá? Aí realmente a gente nivelou para cima a ideia de singularidade. Então, singularidade é algo que a gente não conhece, a gente não sabe o que é. Ou traduzindo para questões matemáticas, são coisas infinitas, tá? Essa seria a ideia. Ficou mais claro? Certo. Mais alguma dúvida, senhores? Alguma questão? Algum acréscimo? Mais nada? Bom, então eu vou encerrar então a reunião de hoje, tá? Obrigado por vocês que estiveram aí participando hoje aqui com a gente. A gente vai ter uma pausa. Na verdade, já era pra gente estar em pausa desde o mês passado, tá? Aliás, beleza. Mês passado era pra gente ter tido reunião, mas eu tive vários problemas e não teve... foi de última hora, né? E aí não teve como ter reunião no mês passado, e aí a gente está fazendo agora em junho, tá? Então, mês que vem não tem reunião, tá? Pra gente dar até uma folga aí para vocês aí, final de semestre, coisa toda, e a gente volta no final de agosto, tá? Final de agosto vai ser o próximo, o outro livro do Rovelli também, muito interessante, tá? Tem muita, deixa eu pegar ele aqui, tem muita coisinha legal também, tá? Que é o livro A Ordem do Tempo, tá? Ele é um pouquinho mais específico sobre questão de tempo, tá? Do que só essa questão de espaço e tudo mais. E aí, de novo, ele vai falar uma perspectiva um pouquinho diferente de LQG, vai falar de espaço, vai falar também de tudo isso que a gente está vendo aqui, mas o foco dele vai ser na questão do tempo, tá? Aí ele vai trabalhar bem a questão de tempo, as fontes do tempo, vai ter umas coisinhas legais, tá? Então vai ser assim, com muitas aspas, a mesma coisa que a gente já viu nesse primeiro semestre da Loop Quantum Gravity, com espaço, tempo e tudo mais, só que com foco agora apenas mais no tempo, não tanto nas outras coisas, tá? Esse vai ser o livro que a gente vai trabalhar no próximo semestre, em 4 encontros, então agosto, setembro, outubro e novembro, tá? Vai ser os nossos 4 encontros. Eu vou colocar lá as datas direitinho, lá no grupo, tá? Sempre vai ter as datas, mas só para quem estiver assistindo isso depois. As datas é 26/8, 26 de agosto, 30 de setembro, 28 de outubro e 25 de novembro. Vai ser as nossas 4 reuniões no segundo semestre, tá? Onde a gente vai tratar desse livro, A Ordem do Tempo, também do Rovelli. Certo, senhores? Alguma coisa a mais? Nada? Então é isso.